Amém? Quem já falou assim, o que eu faço? Né? Quando estava sozinho ou quando estava com alguém, né? O que faremos? Né? E quando nós falamos isso, é muito bom estar do lado de um homem de Deus, né? Ou de uma mulher de Deus. Dani, me ajuda aí com o fundo musical para começar aqui. Capricha aí, não vai pôr um fundo engraçado não, hein? Amém? Irmãos, essa passagem ao qual Deus colocou, né? Ele vai falar do mesmo profeta que o nosso irmão Valdir disse, né? O profeta Eliseu. Né? O profeta Eliseu, um homem muito respeitado, que tomou o legado após Elias, né? Que nós bem sabemos. E Israel estava em guerra, irmãos. E nós bem sabemos que o profeta era a voz de Deus naquele tempo. Os irmãos estão me ouvindo? Estão, né? Amém. E o profeta Eliseu, um homem levantado por Deus, você vai ver que quando você começa a ler os versículos, até os soldados da Síria, né, dos sírios, eles vão falar o homem de Deus, né, intitulam o profeta Eliseu, né, como o homem de Deus. Veja a diferença, como que as pessoas observam a cada um de nós, né? Então, o povo de Israel vivia em guerra, e todas as vezes que o rei, né, do povo sírio tentava armar emboscadas, Deus ia lá e revelava para Eliseu, e assim dava livramento para o povo de Israel. E isso não aconteceu, irmã Beth, uma ou duas ou três vezes. A palavra vai nos falar que aconteceu bem mais vezes que isso. E como é bom receber um aviso do Senhor em determinadas situações, porque Deus jamais permitirá que algum homem ou mulher de Deus realmente, irmã Cristiane, seja surpreendido por uma emboscada. Você vai ver que várias tentativas de emboscada na Bíblia, vários livramentos o Senhor deu, mesmo em meio aos vales, né? No momento que não tinha para um lado correr, para o lado outro correr, no Mar Vermelho, né? Que não tinha mais, só tinha o mar. Deus sempre vai ter uma saída para mim e para você, né? Então, se tem coisa que Deus não permite, irmãos, então não se sinta emboscado, né? E a palavra vai nos falar que o rei, ele começa a ficar muito afoito, e ele começa a ficar muito nervoso, porque várias tentativas e todas elas frustradas. E ele percebe e começa a desconfiar. Você vê que o inimigo, ele não confia nem nos dele, né? E começa a desconfiar, e começa a fazer uma reunião entre eles. E começa a falar, olha, alguém de nós está do lado deles. Alguém de nós está soprando para eles, porque todas as vezes que nós tentamos, nós não conseguimos. E aí um dos soldados vai falar, não, ninguém de nós. Mas tem lá, na cidade de Israel, lá na Síria, lá em Dotã, tem um homem, o profeta Eliseu, um homem de Deus. Ele recebe de Deus aquilo que você até mesmo fala no seu quarto em portas fechadas. Mesmo que não falar, mas somente não pensar em algo contra o povo de Israel, ele passa para ele. Ele falou, olha, então, já que tem um homem assim, vamos buscá-lo e prendê-lo. Então imagina você que o profeta Eliseu não imaginava isso, será que não? E nós vamos entender o porquê. E o rei vai mandar o quê? Separar os melhores carros, a melhor tropa, uma quantidade imensa. E não é assim que o inimigo tenta na nossa vida, ele nunca vem fraco, né? Ele nunca vem fraco, irmã Fabiana, ele vem com tudo para tentar nos prender, nos emboscar, né? Nos tentar desanimar. Mas Deus, ele sempre tem uma estratégia, irmão Fábio, né? Como o irmão Fábio fala. Deus sempre tem suas estratégias para com o seu povo. Com aquele que está na presença de Deus, Deus sempre vai dar uma saída. E quando o rei manda os seus carros cercarem à noite, irmãos, mandam toda a tropa e não cerca somente a casa dele, cerca toda a cidade. E no dia após
a Bíblia vai nos dizer que o servo de Eliseu, ele acorda bem cedo. Isso já é um bom sinal para um servo, né? Acordar bem cedo é coisa boa, irmã Dedê. Ele acorda cedo, ele sai lá para frente, imagino eu, e ele vê toda aquela cidade cercada, a sua casa onde ele estava ali, cercada também. A palavra vai nos falar que ele ficou nervoso, preocupado, desesperado, que vai falar no que eu falei aqui. Que faremos? Né? E imagino eu que o profeta Eliseu estava dormindo, o pastor Rodrigo, tranquilo, sabe por quê, irmãos? Antes do inimigo chegar, o Senhor já estava lá primeiro com a sua tropa, sabe? O Senhor sempre chega primeiro. Então aquele homem estava descansando, e ele viu aquele homem todo afoito. Perceba, irmãos, preste bem atenção, perceba que eles estão no mesmo lugar, com uma visão diferente. O servo e Eliseu estão no mesmo lugar, mas com uma visão diferente. E como é difícil isso? Você está num lugar e pessoas que estão com você com visão diferente. Você no seu propósito e pessoas que estão do seu lado com visão diferente. O Eliseu enxergava pela fé e o homem pela visão, pelo aquilo que ele via. Então é assim, não é assim na nossa vida, quando Deus nos dá projetos e propósitos para algum determinado, você vai falar algo para alguém que está andando com você no dia a dia, ele vai falar o que para você? É loucura. Vai não, né? Você não vai chegar lá. Olha aí quantas vezes você vai pagar, olha quanto de juros você vai pagar. Mal sabe que foi Deus que deu o projeto para você. Então é complicado isso, irmãos. Imagina ele ali do lado do seu servo, e o servo todo desesperado, ele tranquilo. E ele numa só oração, ele vai orar a Deus. Veja que bonito, né? Ele poderia pedir naquele momento, irmão Fábio, para Deus já enviar os anjos lá e matar todo mundo. O profeta, ele estava muito preocupado, irmã Cristiane, com o servo dele de ensinar. E o Senhor vai orar, o Eliseu vai orar e vai falar: Senhor, abre os olhos do moço para que veja. Não é? A visão de Deus é maravilhosa, né, irmã Cristiane? Imagina se nós pudéssemos imaginar, pela prova que você passou, se nós pudéssemos imaginar na UTI como que estaria ali, porque toda a igreja orando, todo mundo, os irmãos adotando ali em oração a irmã, porque eu falei para a irmã, a vitória não é sua, irmã, a vitória é nossa, é do povo de Deus que ora, e nós vibramos junto com a irmã, e assim foi também na minha vida, na vida do meu filho, nós vibramos junto, e nós sabemos o que é isso. Que bom que a igreja tem essa visão de adotar em oração, que bom a igreja entra como um exército em oração e recebe a vitória. E naquele momento, no mesmo lugar, com visão diferente, ele mesmo assim preocupado com o seu servo. E ele pede. E a palavra vai nos falar que a hora que o servo dele abre os olhos, a palavra vai nos falar que ele vê nos montes, os cavalos, as tropas, tudo aquilo lá, e ao redor de Eliseu toda a tropa também, irmãos. Você vai ver que não era só sobre os montes, mas em volta de Eliseu. Então o inimigo pode tentar te cercar, mas Deus sempre vai dar um escape para nós. Fábio, eles cercaram a direita, eles cercaram a esquerda, eles cercaram a frente, eles cercaram atrás. Só que em cima ninguém pode cercar. Está entendendo? Por isso que a palavra fala: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá os... É para cima, irmão. Tentaram fazer isso com José, jogaram ele na cisterna, mas tinha um buraco para ele olhar para cima, Fábio. Não é assim? Sempre vai ter uma abertura para nós olharmos, irmão. E nós esquecemos. Sabe por que nós esquecemos? Eu quero pegar a passagem de Atos 3. Quando Pedro estava chegando lá na Porta Formosa, você vai ver que aquele homem paralítico, a Bíblia nos deixa entender que ele estava de cabisbaixo. Porque Pedro, quando ele chega e fala assim, e fitando os olhos, disse para o paralítico: olha para nós. Quando ele fala olha para nós, porque aquele homem estava pedindo esmola de cabeça baixada. Ele esqueceu que se ele levantasse os olhos, tudo mudaria na vida dele. Está entendendo? É para cima que nós temos que olhar. Porque aquilo que o mundo nos dá, nós vamos andar de cabeça para baixo. Mas tudo que Deus dá, nós olhamos de cabeça para cima, irmão.
Nós não podemos ser igual o paralítico. Por isso que ele fala, olha para nós, rapaz, olha para cima. Levanta a cabeça. Como é bom ter homem de Deus, né? Como é bom ter mulher de Deus para falar. E irmãos, quando a visão daquele moço abre e ele vê tudo aquilo, aí o profeta vai falar aquela palavra, né? Maior é o que está conosco do que está com eles, irmãos. E é assim que você tem que ser. Se você está se sentindo cercado essa noite, irmão Antônio, eu estou. Às vezes nós estamos sim. Nós nos sentimos assim. E não é errado se sentir assim. O errado é ficar de cabeça baixa. O certo é sempre, Deus vai sempre nos dar um escape para poder sair. E nós vamos entender a estratégia que Deus deu para Eliseu. E nós vamos ter que praticar de hoje em diante. Se você não pratica, você vai ter que praticar isso. Que é isso que a mensagem quer nos falar. Essa mensagem tão simples, mas com qualidade de Deus. Irmãos, o profeta ele podia muito bem acabar com todo mundo ali. Acho que se o exército estava cheio, falou, não queriam armar uma emboscada? Vocês já assistiram filmes, emboscada não é fácil não, né? Quando a gente vê que eles entram naquele vale, cerca para todo lado, não tem para onde correr, né? Aí morre todo mundo lá no meio lá. Aí você está assistindo, você chora. Você vai que nem minha filha, abre o bocão. Eu falei, meu Deus, o que minha filha está fazendo lá? Está chorando, ela está participando do filme. E eu muito, né? Para que isso? É tudo mentira isso. E ela está lá viajando na história, que bom, né? Irmãos, o profeta vai mais uma vez orar. Olha que lindo. Será que em todas as nossas decisões nós oramos? Nós pedimos a direção para Deus ou só depois que as coisas começam a estreitar? Não é? Veja o profeta. Ele poderia falar assim como Elias falou que não ia chover e fala, conforme a tua palavra não vai chover. Mas ele foi orar. Fala, Senhor, segue os olhos deles aí. Deixa eles cegos. Aí, isso aí. Deixa cego. Era mais ou menos assim, irmãos, um cego meio com confusão, deixou todo mundo confuso ali. E o Eliseu ele vai chegar e fala, olha, o lugar que vocês estão e a pessoa que vocês estão procurando não está aqui. Porque, irmãos, o alvo deles era o rei de Israel. Quem eles queriam era o rei de Israel, armar emboscada contra o rei de Israel. E aí o profeta muito sábio vai pedir isso para o Senhor cega eles tomam pelas mãos. Eu fiquei lá imaginando na minha casa, lá, no quartinho, lá na salinha, lá. Falei, gente do céu, imagine que doido, né? Porque para ser crente tem que ser doido, né? Eu gosto meio de ensinar, que nem o Fábio. Imagina ali Eliseu levando toda aquela tropa gigantesca. Não, vamos aí, vamos embora. Chega na hora do portão do castelo, do forte, da fortaleza que estava lá. A turma olhando lá, que isso, cara? Eliseu tá vindo com toda a tropa inimiga que junto, não, abre os portões aí que ele vai entrar, sem ninguém sem entender nada. E aí quando eles chegam no meio, irmãos, da fortaleza, mais uma vez ele vai orar. Senhor, abre os olhos do povo agora. E eles se veem no meio de todo o exército do povo de Israel. E o rei muito sábio que consulta o homem de Deus sempre antes de fazer alguma coisa, respeita o ministério do homem de Deus, isso se faz necessário. Ele vai falar assim, olha, mataremos eles? Vamos acabar com todos eles? Aí ele vai falar, não, dá água, dá de comer para eles. Você está entendendo? Deixa eu traduzir para você, não pague mal com mal, pague mal com bem. Fizeram mal para mim, eu não vou mais fazer nada para ele. Não, faz sim, mas não fica pensando, ele vai ver depois. Não, só primeiro pague o mal com bem. Aí fica tranquilo, descansa o teu coração, sabe por quê? Porque o teu sonho ninguém tem direito. Mas umas vezes minha esposa fala assim, eu não sei por que você faz isso, ainda você tem coragem, não sei o que. Eu falei, Tata, o problema não está em mim, o problema está nele. Está entendendo? E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Sabe por quê? E às vezes nós julgamos, sim, Fábio, às vezes eu, você, todos nós, né? Mas o que o profeta está nos ensinando, que é isso que a partir de hoje, se você não pratica, começa a praticar. Ele não fez por mim, faça por ele.
Ele não vai, eu vou. Tá entendendo? É mais ou menos assim que a gente tem que fazer. Sabe, porque nós vivemos num mundo que só pensamos na reciprocidade, naquilo que volta para nós somente. E Jesus sempre ensinando, se deu com uma mão, tira da outra, esconde a outra. Nós não, nós estamos pedindo assim, ó. Nós estamos pedindo assim, que os dois pés também, né? É mais ou menos isso, irmãos. O profeta tinha tudo. E depois nós vamos entender na passagem, irmãos, que houve paz ali naquele momento. O exército voltou. Agora imagina o exército voltando para o rei. Mas cadê ele? Não, a partir de hoje nós não vamos mais. O cara jogou nós lá no meio. Eu não sei como eu fui parar lá. Fica tranquilo, Deus vai confundir o teu inimigo. Fica tranquilo, porque Deus vai providenciar. É profético isso mesmo, só pega quem quer. Tá entendendo? Se você está passando luta no teu casamento, se você está passando prova aí na tua família, se você está passando prova no teu emprego, Deus vai confundir os teus inimigos e vai mostrar a verdade. Se você pratica a verdade, fica tranquilo, Deus vai mostrar a verdade. Porque a verdade não fica obscura, irmãos. A verdade, ela aparece. E a aparência não tem como você tocar muito para frente, não, irmãos. Não tem como ser personagem hoje no dia a dia, não. Porque nesse mundo não tem lugar para amador, irmãos. Ou você entra com tudo, ou as pessoas te engolem. E é por isso que nós entramos como homem de Deus. E às vezes nós entramos num culto como esse. E às vezes nós falamos afora, Fábio. Eu também falo, às vezes. Fala assim, entra lá, não olha nem para a direita, não olha para o irmão, é cheio de defeito, não, olha para o irmão sim, porque Paulo falou, seja meus imitadores, olha para mim, se você tem certeza daquilo que você pratica, fique em paz, descanse o teu coração, irmãos. E nós temos essa mania, Fabião, não olha para o irmão do lado, é cheio de defeito. Irmãos, nós estamos aqui como os discípulos, como foi falado essa noite, de Jesus para levar as boas novas. Se você não pode falar isso, começa a rever os teus conceitos. Eu acho lindo, sabe por quê? Eu aprendi muito, né, pelo acontecido da avó Cida, né? Eu chamo ela de avó Cida. Ela tinha convicção da salvação dela. Ela foi lá, o irmão Johnny contou para nós. Ela falou assim, não ore para Deus me curar. Ore para Deus fazer a vontade dela, sabe? Convicção da onde eu estou indo, convicção de uma vida prestada e servida a Deus. É isso que nós temos que servir e nos esperar nessas grandes mulheres e homens de Deus. Está entendendo? Isso é para poucos, irmãos. Tem a convicção da onde está indo, daquilo que serviu por muitos e muitos anos. É para isso que nós temos que pegar essas pessoas como exemplo e falar, também quero ser assim. E se ele vir, eu tenho certeza que eu vou subir. Porque só você sabe. Você sabe se você está certo, se você está errado. Né? Você sabe. Se você não tem a certeza, começa a rever. Ainda dá tempo, irmãos. Glória a Deus, porque cada dia Deus nos dá um livramento, né? E nós acordamos e temos a oportunidade de mudar aquilo que nós erramos. Então eu aprendi muito nesses dias. Falei, rapaz, olha que coisa linda. Convicção da salvação. Fabião, eu sei para onde eu estou indo. Eu sei que ele está preparado. Foi aquilo que eu busquei tanto tempo, né? Combater o bom combate. E é para isso que nós estamos aqui, irmãos. Então essa noite a mensagem que eu trouxe para o seu coração é essa. Independente que você esteja no mesmo lugar e pessoas com visão diferente, começa a falar com elas. Tem coisas que não tem como você forçar, né? Mas Deus vai te dar estratégias de mostrar, abrir os olhos de quem está do seu lado. Eu falo isso para você porque eu vivi isso esses dias. No meu trabalho com um técnico, Fábio, correndo de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá. E eu sei que ele é meio assim com as coisas de Deus, né? Não professa, não fala, não gosta. E aí ele foi puxar papo comigo. Eu falei assim, é tudo que eu precisava, né? Eu precisava dessa oportunidade. E comecei a falar. Ele falava, Antônio, não estou passando um problema financeiro. Eu não estou passando um problema assim. Mas eu sinto um vazio, sabe? Tem um espaço vazio dentro de mim, sabe? E eu sinto assim que falta alguma coisa. Eu falava, é justamente esse espaço que ele vai preencher na sua vida. Sabe, com muito carinho, Fábio.
Falou, porque eu não gosto de pessoas que ficam julgando. Eu não gosto de pessoas que ficam não sei o que, não sei o que. Eu falei, não vim aqui para julgar, não. Eu vou contar um pouquinho, porque talvez eu era mais preconceituoso que você. Eu fazia isso, zombava, tirava sarro de quem trabalhava comigo, era crente, chamava eles de louco, hoje eu faço parte dos loucos. Eu falei assim, comecei a falar com carinho, sabe, trata com carinho, começa a abrir os olhos, sabe, para que ele possa ver, porque ele também tem o mesmo direito que você, ele vai herdar a mesma coisa que você. E eu comecei a falar, aquele menino começou a chorar dentro do carro. E eu falei assim, tudo que eu precisava, para falar do amor de Deus. E ali ele foi. Eu falei assim, e aí Deus me deu essa palavra, assim, a gente precisa fazer isso, sabe, irmã Dedé, abrir os olhos. Porque o paralítico, lá de Lucas 18, ele falou assim, Jesus, enquanto a multidão tentava falar, cala-te, ele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era um cara que conhecia pastor Rodrigo. Ele sabia que Jesus vinha da raiz de Davi. Ele enxergava mais que os caras. E aí Jesus, a Bíblia nos fala que quando ele ouviu isso, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus parou, falou, opa, esse me conhece, Valdir. Falou, manda chamar ele lá. Tá entendendo? Tem hora que aquele que é cego enxerga mais que o que vê. Tá entendendo? E aí Jesus fala assim, o que queres que eu te faça? Ele fala assim, Senhor, que eu torne a ver. Um dia eu já enxerguei, eu quero voltar a enxergar novamente. Às vezes peça isso para o Senhor. Se começou a dar um pouquinho de catarata, pede para o Senhor que eu torne a ver na parte espiritual, tá entendendo? É isso que nós temos que fazer, irmãos. A palavra vai nos falar no Salmo 126, versículo 6. Aquele que sai andando e chorando e semeando com júbilo, né? Vai receber. A Bíblia não vai falar que aquele que fica parado. A Bíblia vai nos falar que aquele que sai andando. Então é andando que nós vamos. Não pare, irmãos, está entendendo? Não vai parar essa noite, não. Aquilo que eu disse, volto a repetir, finalizando aqui. Se sentiu cercado de todos os lados, olha para cima, que ele vai entrar com providência, amém? Vamos ficar em pé? Eu vou orar por você e vou abençoar a sua vida no nome de Jesus. Vamos fazer algo profético? Eu creio. Fabião, eu já creio antes de falar também. Eu creio, Fabião. Eu creio que telefones vão tocar. Eu creio que e-mails, assim como a irmã Fabiana recebeu, pessoas aqui também vão receber. Que nós estamos vivendo o melhor do Senhor. Melhor do Senhor. Eu profetizo isso na vida sua. Nós vamos receber sim. E aquilo que a minha esposa testemunhou, nós buscávamos, né, aquilo do Senhor. E eu fui orar e o Senhor falava assim para mim, eu sou a providência. Eu falava assim, amém, Senhor. A gente tem medo de errar, né, irmãos? E olha que eu sou um homem de fé, me considero assim, Fabião. E eu falava assim, amém, Senhor. Não minto para você, eu fui tentar procurar a providência no homem. Tudo fechado. E Deus falava, eu não falei que sou eu a providência, não adianta você procurar. E Ele mostrou que Ele é a providência, tá entendendo? Tenta dar seu jeitinho não. Que eu tenho certeza que assim como a irmã recebeu, você também vai receber. Que tem chave para você também. Eu não sei o que você veio buscar, mas Ele é o médico dos médicos também. E a última palavra vem dele. Nós estamos em oração pela vida do Paulo, a igreja toda está. Eu tenho certeza também, eu creio que no nome de Jesus, Deus tem o melhor para ele. Eu creio que o Senhor é o Deus de providência, é o Deus de cura, é o Deus de vitória, sim. A igreja ora por isso. Todavia, é claro que seja feita a vontade do Senhor. Mas nós oramos sim, porque nós cremos. E Deus sabe o que é melhor para todos nós. Nós oramos pela vida da Mariane, estamos aí, contemplamos. Nós vamos continuar orando sem cessar, irmãos. Ore pela vida dele.
Ele precisa de oração, assim como eu e você. Adote ele em oração, apresente todos os dias ele em oração. Um menino tão lindo, e nós cremos que o Senhor vai fazer a boa obra na vida dele, da família também, para Deus continue dando força, porque o pai e a mãe sentem muito, irmãos, né? E nós cremos que papéis vão ser assinados também, que financiamentos vão ser liberados, que sonhos vão ser realizados. Se pessoas pensaram que iam ter que parar a obra por um tempinho que apertou, Deus vai mandar providência. Deus vai mandar material para continuar essa obra. Porque Deus, aquele que fez a promessa, Ele é o do começo, do meio e do fim. Ele vai completar na vida de cada um dos irmãos. Deus não dá meia chave, não dá chave quebrada. Deus dá a chave inteira. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós oramos